Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente estava estudando no capítulo anterior, as brancas jogam D2, D4. E aqui nós vamos analisar o que as pretas jogam bispo C5. O que nós vamos examinar? Aqui nós vamos examinar as seguintes defesas. A defesa clássica, ele chamou o cordel, a Berlim com bispo C5. A defesa de Miller, a defesa das aves e outras linhas com bispo C5. Que se enquadram em alguma dessas defesas. Pergunta: por que bispo C5 é reproduzido? Resposta: na Lopes fechado, o bispo negro da F8 geralmente luta para encontrar um papel ativo. Normalmente é bloqueado por jogar cedo D7 D6, com as negras recorrendo frequentemente à sequência demorada bispo E7, bispo F8, depois de ter jogado roque, torre E8, G7 G6 e bispo G7, para levar o bispo a uma casa útil. A ideia do rápido bispo C5 é, portanto, atraente para as negras. Ela coloca seu bispo fora da cadeia de peões antes de jogar D7 e D6. Pressiona F2 e detém o avanço de D2 e D4. Quando é que bispo C5 é reproduzido? Resposta: a qualquer momento as pretas desejam jogar. Por exemplo, o bispo pode ir para C5 no lance 3 ou retido alguns lances. Então vamos lá, jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6. A6. Aqui podia ter jogar bispo C5 em vez de A6. A defesa clássica é essa. E, por exemplo, depois A6, bispo A4, cavalo F6, roque B5, bispo B3, bispo C5. Essa é a defesa de Miller. Também pode ser essa aqui, cavalo D4. A defesa Bird, incluída nesse capítulo, mas depois da troca. E por D6, E por D6, as negras normalmente desenvolvem seu bispo fora de estrutura de peões e apoia a D4 com bispo C5. Para defender esse peãozinho, né? Jogar bispo C5. Também tem a Berlim com bispo C5. Pode surgir da ordem de movimentação, né? Esse cavalo F6, roque, bispo C5. E quais são as desvantagens de bispo C5? É claro que viemos aqui para enterrar o movimento bispo C5 no logial. Então vamos considerar algumas de suas possíveis desvantagens. Em primeiro lugar, embora atrapalhe temporariamente o avanço D2 D4, é porque ele fica atrapalhando esse avanço aqui, né? Das brancas, ele realmente incentiva o acúmulo C2 C3, D2 D4, que ganha um tempo ao atingir o bispo. Em segundo lugar, se as pretas atrasarem o movimento D7 D6, em alguns casos as brancas podem detonar o centro-peito de uma maneira favorável, com o sacrifício de pseudo-peça cavalo por E5. D2, D4. Recupera a peça dando um garfo. Essa aqui é velha, né? Você ataca o peão aqui, o cavalo captura aqui, você pumba, dá um garfo nos dois. Esse é o chamado truque da forquilha. Em terceiro lugar, ao jogar bispo C5, as negras estão removendo um defensor do seu lado do rei. O subsequente D7 e D6, o bispo B6 elimina qualquer chance do bispo retornar a E7 ou F8 em um ataque, né? E aí vai, tem um monte de coisa. Vai jogar o que? Jogou bispo A4, cavalo F6, roque, B5, B3. Na defesa de Mollor, onde as pretas jogam B5, há um problema diferente e mais premente, com o bispo B6.
O peão B5 está muito mais exposto ao ataque rápido do que normal na Ruy Lopes fechada. As pretas não apenas gastam tempo desenvolvendo o seu bispo em vez de garantir seu centro, mas também cortam a defesa natural do peão com torre B8. Colocando o bispo na casa B6. É assim, depois de bispo C5, as brancas já podem obter iniciativa com A4. Não se esqueça que você pode jogar D2 e D3. Devo lembrar que já temos o repertório D2 e D3 contra Miller e Archangelsk no capítulo 1 do livro. De fato, após a sequência de Archangelsk que a gente já viu, bispo B7, né, fianqueta, onde as negras colocam seu bispo em B7 antes de jogar bispo B5. O plano de D3 não pode ser melhorado. Portanto, não me proponho olhar algo para novo aqui. Recomendo que você siga o jogo de calço biliares que a gente já viu no capítulo 1, que continuou com bispo C5, cavalo C3. Observe que para encaixar o repertório D3, mas aqui você pode seguir a ordem de movimentação usual, conforme indicado acima. Em relação a Muller, eu dei a linha principal crítica, porque na minha opinião a coisa mais perigosa que as pretas devem enfrentar, e as brancas devem chamar seu blefe. Por outro lado, se você realmente não tem estômago para complicações, a receita de Berghude no capítulo 1 é para você, mas com a ordem de movimentação aqui, bispo C5, D3. Tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos começar a estudar as pretas jogando bispo C5. Tá, isso daqui foi apenas uma introdução ao tema e a gente vai ver durante esses próximos dias as negras jogando o bispo C5. Como vocês estão vendo, nós vamos estudar muito a fundo a Ruy Lopes. Tá, todas as situações possíveis, pelo menos as principais. Então, para quem quer jogar a Ruy Lopes, acompanhe, vai ser muito interessante. E quem joga contra, porque assim, a quantidade de gente que joga Ruy Lopes, nosso torneio, assim, acho que de cada 10 partidas que você joga lá, 7, 8 é Ruy Lopes. Então tem que aprender como jogar contra ela e como as pessoas podem jogá-la. Tá bom? Valeu, pessoal, até mais, um abraço.